E aí, pessoal? Hoje, então, a gente vai ver sobre diagrama de classes, tá? Então, o engenheiro de software amador está sempre à procura da mágica, de algum método sensacional ou ferramenta cuja aplicação promete tornar trivial o desenvolvimento de software. É uma característica do engenheiro de software profissional saber que isso não existe, tá? Tal panaceia não existe, tá? Ou seja, não tem mágica no desenvolvimento de software. A gente tem que trabalhar, né? Conseguir realizar de acordo com o que a gente aprende. Tá? Peraí. Tá. Então, os modelos de casos de uso, eles fornecem uma visão do ponto de vista externo do sistema, tá? Então, o diagrama de caso de uso, ele vai fornecer como se a gente estivesse olhando o sistema por fora. Que nem na aula lá eu mostrei, eu fiquei mostrando só os sistemas por fora, a gente desenhou tela e tudo mais, né? Então, o diagrama de caso de uso, ele vai fornecer essa visão externa do sistema. Externamente pode ser observadas então essas funcionalidades, tipo cadastrar, alterar, vender ingresso, manter sessão, entre outros. Por exemplo, o resultado de cálculos, relatórios, requisições, formulários, então, todas essas características que a gente consegue observar de maneira externa, né? A gente consegue ver quais são as telas, como é que elas foram construídas, quais cálculos ele realiza, tudo mais, tá? Para realizar as funcionalidades, é necessário que exista colaboração de objetos dentro do sistema. Tá? Para que seja possível ser realizado um cálculo, eu preciso que partes internas dentro do sistema se conversem para que isso aconteça. Mesma coisa um carro. Para um carro poder andar, eu tenho partes diferentes no carro, parte do motor, da transmissão, que vai fazer com que o carro ande. Beleza? Uma maneira de visualizar essas interações internas é através do diagrama de classes. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de diagrama de classes, onde aqui nós temos aqui a classe cliente. Ele tem como atributos o nome, endereço, login e senha. E tem duas funções, dois métodos chamados login e salvar. Nós temos a classe compra, onde aqui nós temos o código, data e valor total da compra. E a gente pode usar os métodos adicionar produto, finalizar compra. Nós temos a classe categoria, com o atributo código e descrição, e o método adicionar produto. Nós temos a classe produto, com o atributo código, descrição e preço, e o método alterar preço. Tá? E nós temos aqui, entre cada classe, uma ligação, no caso aqui uma ligação de associação, e em cada lado nós temos uma multiplicidade. Tá? Como vocês podem perceber, o diagrama de classes ele é muito semelhante ao diagrama de entidade de relacionamento do banco de dados, tá? E eles são complementares, tá? Na maioria dos casos, o diagrama do banco de dados vai ser semelhante ao diagrama o diagrama de classes, ok? Então, vamos aprender um pouco dos elementos que formam um diagrama de classes, tá? Então, o diagrama de classes é formado por vários elementos. Entre eles, classes, atributos, métodos. Então, os atributos e métodos vão estar dentro das classes. E nós vamos ter os relacionamentos. Relacionamentos são as ligações entre as classes. Nós vamos ter relacionamento de associação, agregação, composição e generalização. Nós também vamos ver a questão da multiplicidade, né? Que seria lá no banco de dados a tal da cardinalidade. Então, classes. O principal mecanismo de abstração das linguagens orientadas a objetos são as classes, ou seja, esses quadrados, esses retângulos, que são mecanismos de abstração. Eles vão, aí quando a gente for pensar num problema, a gente vai tentar extrair as características que são importantes daquele problema, para a gente tentar resolver ele. As classes englobam estado e comportamento relacionados. Ou seja, tudo que vai estar relacionado, por exemplo, a cliente, sobre o seu estado e sobre o seu comportamento, vão estar dentro da classe cliente. Exemplos possíveis de classes. Pessoa, conta, veículo, aluno e matrícula, por exemplo. Tá?
Então, são todas entidades, a gente pode pensar também como as entidades, né, do banco de dados, que a gente for trabalhar, né? As classes, elas são compostas basicamente de atributos e métodos, alguns métodos especiais que são chamados de métodos construtores, tá? Basicamente é só isso. A classe vai ter um nome, atributos e métodos. Como é que eu represento a classe no diagrama de classes? Ela é representada por um retângulo com no máximo 3 compartimentos. Ou seja, 3 partes. Aqui eu tenho o nome da classe, aqui vão ficar os atributos e aqui os métodos, tá? Então, 3 compartimentos. O nome da classe, que vai ter que ser, aqui no caso é uma palavra no singular, começando com letra maiúscula, sem acento nem cedilha, ok? Então, por exemplo, conta, com letra maiúscula e tudo o restante tudo em minúsculo. Os atributos que armazenam informações da classe, então eles vão ficar aqui. E as operações ou métodos que a classe realiza, que eles vão ficar no último compartimento aqui, tá? A classe conta recém-criada, ela pode ser usada em outros arquivos e classes. Ou seja, quando a gente cria uma classe, nós podemos utilizar os objetos dessa classe em outros lugares no código-fonte. Como assim, professor? Código-fonte, o senhor está falando de diagrama. Pois é, o diagrama de classes, ele tem uma relação direta com o código-fonte, tá? Uma classe, ela serve como um template para a criação de objetos. Ou seja, ela que vai determinar como que os objetos vão ser no momento que eles são criados. Para a gente criar esses objetos de uma classe, são usados os métodos construtores. Então, basicamente, fazendo uma analogia aqui com, novamente, construção civil, uma classe, ela define como devem ser os objetos, então elas seriam como sendo a planta baixa, e o objeto é a realização de uma classe, então, ou seja, a casa construída baseada nessa planta baixa. Aí tem o seguinte, uma classe pode gerar vários objetos dessa classe. Então, por exemplo, com essa mesma planta baixa, eu posso gerar várias casas com o mesmo formato. Mas cada casa vai ser uma casa individual. Por exemplo, ali em conjunto habitacional, que é o caso do João Paulo II. Várias daquelas casas, elas têm a mesma planta, mas cada casa é uma casa. Cada casa é individual, é um objeto. Ok? Apesar de todas terem a mesma planta baixa, todas não, a maioria pelo menos, cada casa vai ser uma instância de uma casa, vai ser uma instância diferente, tá? Então, a classe define como vai ser o objeto e o objeto vai ser a instância daquela classe, vai ser a realização dela. Ou seja, o objeto é o que existe, beleza? Atributos. Então, para que uma classe seja útil, ela deve ter formas de manter estado ou desempenhar alguma funcionalidade, tá? Às vezes, algumas classes servem só para manter estado, às vezes algumas classes só desempenham alguma funcionalidade e não tem nenhum tipo de estado, tá? Mas alguma coisa ela tem que ter, um dos dois ela tem que fazer. Os objetos armazenam o estado através de atributos, tá? Atributos nada mais são do que variáveis, tá? Já vamos ver mais para frente. Então, atributos são variáveis que pertencem a uma classe e possuem uma visibilidade, um nome e um tipo. Aqui, ó, nós temos a visibilidade, nós temos o atributo e nós temos o tipo deste atributo. Ok? Então, considere, por exemplo, a classe conta possui um atributo chamado saldo. O saldo é o nome do atributo. Double é o tipo do atributo, ou seja, os valores que ele aceita. Pode ser double, int, string, tá? É bem aqueles tipos que a gente vê em PHP, tá? Inclusive são os mesmos, tá? A gente vai colocar aqui o tipo daquela variável que a gente está criando. Aqui, na verdade, podia ter colocado cifrão aqui, porque isso aqui é de fato uma variável, tá? Que vai ficar dentro da classe conta. E a visibilidade, nesse caso, esse sinalzinho de menos aqui, que a gente já vai ver como que ele significa. Abra o Asta e crie um diagrama de classes e adicione a classe conta com seus atributos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui o Asta.
Vou criar um diagrama. Vou clicar com direito aqui, criar diagrama de classe. Aí cria um diagrama de classe, beleza. Aí, então o que pede? Adiciona a classe conta com seus atributos. Então eu vou clicar aqui, ó, aqui é a classe, vou clicar aqui dentro, conta, deixa eu dar zoom nisso aqui. E seus atributos. Se eu deixar o mouse em cima aqui da classe conta, ele vai aparecer esse losango amarelo, eu clico aqui e ele já vai criar um template de atributo aqui. Então nós temos o saldo do tipo double, beleza. Eu vou criar mais um atributo, tá? Outra forma de criar atributos é apertar Ctrl M, tá? Ou não, Ctrl M é método, Ctrl R, isso. Então, por exemplo, uma conta tem saldo e uma conta tem um número, né, que é o número da conta. O número da conta normalmente é int, beleza. Ok? Então, criei dois atributos, o saldo do tipo double e o número do tipo int. Inclusive, como vocês estão vendo tudo em PHP, a gente pode colocar aqui já com o cifrão na frente, tá? Porque isso aqui é, de fato, um atributo, tá? Uma variável. No código fonte, isso aqui vai virar uma variável, tá? O que mais que pede? Com seus atributos, ok. Poderia até, vamos lá, tem saldo, número, sei lá, que uma conta tem o tipo da conta, se ela é conta corrente ou não. O tipo eu vou colocar como sendo string. String, quando vocês forem fazer aí no Astra de vocês, tem que ser com S maiúsculo, tá? Saldo, número, string, o que eu falei? O tipo da conta. Tipo, conta, tá? Quando vocês forem nomear variáveis, e que nem aqui eu tenho uma palavra composta, ó, tipo, conta. Sempre que vocês forem nomear variáveis, a primeira letra, a letra da primeira palavra vai ser minúsculo. Aí todas as outras palavras, a primeira letra de todas as outras palavras vão ser maiúsculo. Então, o tipo conta, esse C vai ser maiúsculo. Por exemplo, sei lá, conta da vovó, sei lá, qualquer coisa assim. Até inclusive não tem acento. As próximas, a inicial das outras palavras inicia com letra maiúscula, tá? Ele vai pedir para criar um tipo. Ok, se aparecer essa opção aqui para tu quer criar assim, criar. Estranho. Não era para pedir. Ok, tudo bem. Se pediu, não tem problema. O que basicamente acontece? Ele cria aqui, ó, do lado esquerdo, uma classe chamada string, tá? Não tem problema. O que mais que pede? Tá, ok, criamos alguns atributos. Cria a classe tempo e guarde as horas, minutos e segundos em atributos separados. Então, eu vou criar outra classe. Vou clicar aqui para criar a classe, clico aqui, tempo, em que eu vou criar um atributo chamado hora. No caso PHP, né? Vou colocar o cifrão aqui na frente, hora. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu posso fazer aqui, exportar para... Eles disseram que as versões novas eles estavam exportando para PHP. Que estranho. Dá para exportar para Java, até que é uma linguagem de programação, para C# e para C++. Estranho, eles disseram que dava para exportar para PHP no site deles, mas não tem problema. Ou seja, deixa eu só mostrar para vocês. Dá para exportar, ó, vou exportar Java. Pode ser na área de trabalho mesmo. Não, downloads. Área de trabalho.
tudo, vou exportar tudo, TF8, CRLF, ok, existing file, qual file que ele vai, yes, ok. Bom, aí já criou as classes em Java aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó. Public class string, ó, criou a classe tempo, ó. Public class tempo, private int hora, ou seja, ó, criei a variável hora, só que isso aqui, claro, é Java, né? Então aí ele usa a estrutura do Java. Basicamente a estrutura do PHP pronto, essa é a diferença do Java para o PHP. Agora essa classe pode ser para PHP também. Se eu só iniciar assim, pronto, isso aqui já é uma classe em PHP. Claro que ele teria que salvar como .php também, né? E a classe conta, né? Tá aqui, ó. Private double saldo, private int número, private string tipo conta, tá? Então ele já cria, o Asta ele cria já as classes, se vocês quiserem, só que no caso é para Java, né? Eu achei que tivesse, bom, tudo bem. Então o que eu peço ali? Que guarde as horas, minutos e segundos em atributos separados. Então hora, minutos é int também. Por que é int? Porque pode ser um número de 0 a 60, né? E eu apertei Ctrl R e segundos. Opa. Também int porque pode ser de 0 a 60. Tá aí, ó. Tá aí a classe tempo com os respectivos atributos. Ok? Crie uma classe para manter os dados de um professor. Devem ser mantidos os seguintes dados: matrícula, nome, endereço, titulação e área de atuação. Vamos lá. A gente vai criar uma classe, deixa eu descer aqui, criar uma classe chamada professor. Lembrando, primeira letra sempre maiúscula. Seguintes dados: matrícula, nome. Matrícula, no caso do int, se chama SIAP, tá? O SIAP a gente pode colocar como int. Matrícula. Nome é string, nome, endereço, titulação, endereço é string, lembrando sem ser cedilha. Titulação é tipo bacharel em alguma coisa, mestre em alguma coisa, doutor em alguma coisa. Então é um texto, tá? Titulação sem acento e sem ser cedilha. É porque isso aqui vai virar, lembrando, isso aqui vai virar uma variável, tá? Vocês em PHP não colocam acento em variável, né? Ah, professor, coloca. Então vocês fazem errado. Então pare de colocar acento e ser cedilha. Área de atuação. A área de atuação também é um string. É texto, né? Área de atuação, área, atuação. Tá? Lembrando, é uma palavra aqui composta, né? Área, atuação. Então, essa letrinha aqui fica em letra maiúscula. Beleza. Tá aí, ó. Façam aí também, eu tô fazendo aqui na gravação, façam aí também no computador de vocês, tá? Para vocês pegarem a prática com o Asta. Beleza. Tá? Então, essa é uma forma de criar os atributos.
Vamos ver agora os métodos. Tá? Então, os métodos ou operações, eles correspondem à descrição das ações que os objetos de uma classe sabem fazer. Os objetos pertencentes a uma classe compartilham dos mesmos métodos. Ou seja, por exemplo, quando a gente criar uma classe chamada... Desculpa, quando a gente cria um objeto do professor, tá? Que nem o caso aqui. Aqui eu estou dizendo características que todos os professores vão ter. Que é matrícula, nome, endereço, titulação e área de atuação. Então eles vão ter essas características, mas tipo, o número da matrícula muda de professor para professor. O nome muda de professor para professor. O endereço muda de professor para professor. A titulação muda entre os professores e a área de atuação muda entre os professores. Então, os valores de cada um dos atributos são diferentes entre cada objeto. Então, por exemplo, tem o professor Tiago, tem o professor Leandro, tem a professora Úrsula, tem o professor Tony, tem o professor Jonathan. Cada um deles são objetos da classe professor, onde que o número de matrícula é diferente entre um e outro, o nome é diferente entre um e outro, o endereço é diferente entre um e outro, a titulação é diferente entre um e outro e a área de atuação é diferente entre um e outro. Tá? Então, nesse caso, o professor é a classe e as instâncias, ou seja, os objetos são o professor Tiago, o professor Tony, o professor Jonathan, a professora Úrsula, o professor Eligiane, o professor Hilton, enfim. Tá? Então, os objetos pertencentes a uma classe vão compartilhar dos mesmos métodos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente definir, por exemplo, um método dar aula, aqui para o professor, tá? Vamos dizer que a gente cria um método chamado dar aula. Todos os professores, ou seja, todos os objetos dessa classe professor, ou seja, o professor Tiago, o professor Hilton, o professor Úrsula, etc., eles podem executar esse método chamar dar aula, tá? Que é um comportamento, uma ação que ele pode realizar. Tá? O nome de um método normalmente contém um verbo e um complemento, terminando com parênteses. Por exemplo, sacar, verbo no infinitivo. Aí depende, tá? Pode ser no infinitivo, pode ser no presente, tipo saca. O que não pode ser normalmente no passado, tá? Sacou, entendeu? Não faz sentido o nome do método. Ou pode ser no infinitivo ou pode ser no presente. Deixa eu ver. Basicamente é isso. No passado, no futuro, não faz muito sentido o nome de método. Depositar dinheiro, no caso aqui da classe conta, né? Então, o que eu posso fazer com uma conta? Eu posso sacar, né? Eu posso sacar o dinheiro da classe conta. Enfim, eu posso sacar dinheiro da conta. Então, todos os objetos da classe conta podem realizar esse método sacar. Depositar dinheiro também. Eu posso depositar dinheiro numa conta. Então, todos os objetos da classe conta podem ser realizados esse método. Depositar cheque e assim por diante. Tá? Então, são funções, são métodos que cada classe pode ter. Beleza? Existem modificadores de visibilidade para todos os atributos, para todos os métodos e atributos em PHP, tá? Então, todos os atributos e métodos, eles possuem visibilidades. Aqui eu coloquei todos eles com cada um com uma visibilidade diferente, tá? Mas não que isso daqui seja verdadeiro assim, tá? Só botei para mostrar para vocês. Então, o que significa o sinalzinho de menos? Significa que o atributo, ou método, ele é privado, tá? O que significa? Que ele é visível apenas dentro da própria classe, ok? Ou seja, se uma outra classe quiser acessar o atributo saldo, ela não consegue acessar, tá? Ou seja, ela não consegue ver essa variável que está aqui dentro, beleza? O atributo package, que é o tiozinho aqui, fica visível, o atributo ou método, ele fica visível para dentro da classe e para as classes do mesmo pacote. O que é pacote? Basicamente, elas ficam na mesma pasta, tá? Todos os arquivos que estão dentro da mesma pasta podem ser visíveis. Então, por exemplo, o número da conta, se eu tiver uma classe chamada, sei lá, banco aqui do lado,
e essa classe banco estiver na mesma pasta da conta, ela consegue ver essa variável número da conta e ela consegue também ver esse método conta existe, tá? Por exemplo. Nós temos também a visibilidade protected. Como é que funciona o protected? Ele é visível para dentro da classe, para as classes do mesmo pacote e para suas subclasses, tá? Por exemplo, a classe conta, vamos dizer que ela tivesse... eu vou ter que explicar primeiro herança aqui, primeiro eu tenho que explicar a generalização. Depois, quando eu falar, eu dou uma explicada nisso aqui lá pra frente. E o public, apesar que é bem difícil a gente usar isso aqui, mas tudo bem. E a visibilidade public, onde que o método ou atributo ele é visível para todas as classes. Ou seja, todas as outras classes, independente em que lugar que elas estejam dentro do projeto, elas podem visualizar o atributo ou método public. Tá? Então, qualquer classe poderia visualizar aqui o banco, qualquer classe poderia visualizar o método depositar. Ok? Vamos lá, modifique a classe conta de forma a adicionar os seguintes métodos: sacar, depositar, efetuar pagamento, colocar créditos. Créditos do celular. Tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Então, classe conta. Eu vou modificar, deixa eu colocar aqui para baixo. Vou modificar e vou colocar... o que eu vou colocar mesmo? Adicionar o método sacar, depositar. Então, vamos lá. Vou adicionar o método sacar, então eu vou clicar aqui, eu posso clicar aqui nesse retângulozinho verde, para ele criar um novo método. Vamos lá. Os métodos, então, eles têm a visibilidade, tem o nome do método, então sacar. Todo método ele vai ter abre e fecha parênteses, tá? Vocês... Deixa eu perguntar uma coisa, vocês têm aula com a Úrsula, né? Deixa eu perguntar uma coisa para ela. E aí, gurizada, eu consegui o material da Úrsula das funções em PHP. Então, como eu falei, esses métodos aqui são funções, tá? Basicamente são funções em PHP que nem vocês viram com ela. Nesse caso, então, por exemplo, eu vou pegar o material dela. Aqui. Vai ser o nome da função entre parênteses e depois parênteses, né? Para chamar uma função e para criar a função, a definição da função, ó. Tem a seguinte sintaxe. Function, nome da função e os argumentos. Aí a instrução dentro. Basicamente isso, tá? Por exemplo, a função soma, argumento A e B, realiza a soma e exibe, tá? Nesse exemplo aqui. Então, esse método aqui é uma função em PHP, tá? Só a diferença que ele vai ser... normalmente as funções são públicas, tá? Normalmente, não necessariamente sempre. Isso quer dizer que diferentemente aqui desse exemplo da Úrsula, aqui na frente desse function ia ter um public, tá? Ia estar escrito public na frente, tá? Que nem no material, cadê meu material? Que nem aqui, ó. Ia estar escrito esse public aqui na frente do function. Aqui ia estar escrito public antes, tá? Bom, e para sacar? Para sacar, eu preciso dizer quanto de dinheiro eu quero sacar. Então, ele tem um argumento que é o valor a ser sacado, né? Então, por exemplo, eu quero sacar R$10, então eu informo R$10 que vai ficar nessa variável. Da mesma forma que o da Úrsula aqui, para a gente somar, a gente precisa de dois números. A gente vai somar os dois e vai exibir eles, tá? Que é exatamente isso daqui. Esse void aqui significa, se for void, significa que não tem retorno, ou seja, uma função ela não retorna. No caso aqui, deixa eu pegar um exemplo para vocês aqui do material da Úrsula. Por exemplo, esse método aqui, ó, do jeito que ela fez, com echo, ele não tem retorno, tá? Mas, por exemplo, esse método também não tem retorno, esse também não tem retorno. Todos aqueles métodos que tem return, ó, o comando return. Então, esse aqui, ó, ele tem return. Ó, essa soma aqui, ela realiza a soma e depois retorna o resultado para quem chamou. Ó. Que nem esse exemplo aqui. Ó. Ele realiza a soma de dois números e o resultado é colocado nessa variável z aqui. Beleza? Então, no caso do sacar, faz sentido eu retornar aqui. Que eu retornar o valor que foi sacado. Tá? Então, tipo, eu vou pedir R$10 e o método vai me retornar os R$10
que eu pedi. Então aqui ele vai retornar. Aqui eu não coloco tipo valor. Não, aqui eu vou dizer o tipo do retorno. Então, por exemplo, eu posso sacar valores inteiros ou eu posso sacar número com vírgula. No caixa eletrônico, não. Só que isso aqui é uma classe conta. Então, se eu for, por exemplo, lá dentro do banco e pedir valor, inclusive com moeda, então sim, ele poderia me retornar o valor com vírgula, né? Então, o retorno aqui seria double, ou seja, número com vírgula, tá? Então, aqui eu digo o tipo do retorno, beleza? Que nem aqui, no caso da Úrsula, ele retornou a variável C, tá? Mas aqui, qual vai ser o tipo da variável C? No PHP a gente não define os tipos explicitamente, tá? Mas a gente sabe que vai ser o C aqui vai ser do mesmo tipo do resultado de A mais B, tá? Então depende, se o A for... na verdade depende da tipagem, né? No caso do PHP, se a gente não diz explicitamente, ele vai assumir um monte de coisa, mas enfim. A princípio, então vai ser double aqui. O que mais do exercício? Sacar, depositar, beleza. Então eu vou ter que criar outro método aqui, chamado depositar. Quando eu deposito, eu tenho que dizer o quanto que eu vou depositar. Outra coisa. Eu me esqueci de dizer aqui, ó. As variáveis, inclusive dos parâmetros, tem que dizer o tipo delas, tá? Então vamos lá. Se eu pedir, vamos dizer, eu quero sacar R$10. Então o tipo dessa variável esses 2 pontos aqui significa que esse tipo int aqui é dessa variável valor, tá? Mas, no caso, o valor aqui eu posso pedir um número com vírgula. Então eu posso pedir, sei lá, quero sacar R$10,20. Se eu posso fazer isso, então, o tipo da variável aqui é double, tá? Ou seja, número com vírgula, tá? Ou float, tá? Tanto faz. Double ou float, tanto faz. Tá, depositar. Então, para me depositar, eu tenho que dizer o quanto que eu vou depositar, que é o valor que vai ser depositado. E o tipo desse valor. Então, eu posso depositar número com vírgula? Se eu for no caixa eletrônico, não. No caso, moeda, né? No caixa eletrônico, não. Mas se for lá dentro no caixa do banco, lá dentro eu posso depositar qualquer valor, inclusive com moeda, né? Ou seja, número com vírgula. Então, eu vou colocar double também. Ok? Qual vai ser o retorno? Depois que eu deposito, eu poderia ter um retorno do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, que foi depositado com sucesso ou não, ou void, que quer dizer sem retorno, ou seja, esse método não tem retorno, ok? Depende da forma que estiver sendo implementado esse método, tá? Qual outro? Efetuar pagamento. Então, vamos lá. Método chamado efetuar pagamento. Então, tipo, eu vou pagar um boleto com a conta corrente. Eu vou dizer, então, para mim poder efetuar o pagamento, eu vou dizer o valor de que vai ser pago. Com certeza pode ser double, né? Pode ser número com vírgula. Vírgula. E o número do boleto, tá? Num boleto, ok? O número do boleto, ele é só, depende do tipo do boleto. Tem alguns que tem uma quantidade maior ou menor de números, mas a gente não vai poder usar int porque, apesar de ser só números, ele é um número muito grande, tá? Então, não vale a pena usar int para esse caso, vale a pena usar, por incrível que pareça, string. Quando eu tenho uma cadeia de números muito grande, vale a pena, ao invés de utilizar int ou long int, esse tipo de coisa, vale a pena usar string mesmo, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom daqui. Tá. Então, o valor é do tipo double, vírgula, e o número do boleto é do tipo string, tá? Que nem é o caso aqui da soma. A soma recebe 2 argumentos, A e B. Ou seja, 2 números que eu vou somar. Recebeu o X e o Y aqui, nesse exemplo. Beleza? Então é bem semelhante nesse caso aqui. Eu vou chamar, por exemplo, efetuar pagamento, vou passar o valor que vai ser efetuado e o número do boleto. Tá? Vai ter retorno, depois que efetuar o pagamento, eu vou colocar o retorno como sendo, por exemplo, boolean, tá? Ou seja, booleano.
O que significa? Que ele vai retornar verdadeiro ou falso, verdadeiro se foi pago, falso se não foi pago, tá? Esse é um exemplo. Colocar crédito no celular. Então vamos lá, eu vou criar outro método aqui chamado colocar crédito no celular. Colocar créditos no celular. Hoje em dia os bancos tudo permite que a gente coloque via aplicativo o crédito no celular. Então, para mim colocar crédito no celular, eu preciso dizer o valor que eu vou querer colocar de créditos. Esse valor aí que tá, créditos normalmente é inteiro, tá? Eu nunca vi, pelo menos, que dê para colocar número com vírgula, tá? Então eu vou colocar como inteiro. E o número do celular que eu vou recarregar. O número do celular pode ser int, pode ser inteiro até, também. Poderia ser string, dependendo de como for a implementação, mas inteiro já serve, tá? Lembrando, para separar os argumentos, eu estou colocando a vírgula, da mesma forma que é aqui na função, ó. Vírgula também, tá? Só que, novamente, no PHP, no código-fonte do PHP, a gente não precisa definir os tipos, tá? Mas aqui no diagrama de classes a gente precisa definir, tá, gente? Coloca retorno. Depois que coloca crédito no celular, a função vai retornar alguma coisa? Poder retornar boolean, ou seja, se verdadeiro ou falso, se deu certo ou não, tá? Pode ser assim. Muito bem. Excelente. Tá, colocamos. Beleza? Eu vou finalizar essa parte do vídeo aqui e depois eu gravo o restante da parte de relacionamentos. Ok, gente? Feito.